Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Por que Jesus fala em parábolas? Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, ser-lhe-á dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente, há vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente, há vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Explicação da parábola do semeador. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de ter respondido àquele que anunciara a presença de sua mãe e de seus irmãos, fez o que estes desejavam. Saiu da casa, primeiro curando seus irmãos da enfermidade da vanglória, e em seguida
dando a honra que se deve a uma mãe. Por isso disse: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Santo Agostinho. As palavras naquele dia são suficientes para indicar que ele saiu imediatamente depois do que precede, ou que poucas coisas aí puderam se interpor, a não ser que a palavra dia signifique, conforme o costume da Escritura, tempo. Rábano Mauro. Não só as palavras e as ações do Senhor, mas até os caminhos e lugares nos quais operou suas virtudes e pregou, estão cheios de mistérios celestes. Depois do ocorrido na casa, onde proferiram a nefanda blasfêmia de que tinha um demônio, saiu dali e ensinou à beira-mar, para manifestar que abandonava a Judéia por causa da culpa de sua perfídia e passaria a outras nações para salvá-las, porque os corações dos gentios, por muito tempo soberbos e incrédulos, se parecem com as soberbas e amargas ondas do mar. Quem ignora que a Judéia fosse, pela fé, a casa do Senhor? São Jerônimo. É necessário não se esquecer de que o povo não podia entrar na casa de Jesus, nem estar onde os apóstolos ouviam os mistérios. Por isso, o Senhor misericordioso sai de sua casa e se senta à beira do mar, neste século, a fim de que as numerosas turbas possam rodeá-lo e ouçam à margem o que não mereciam escutar no interior da casa. Por isso segue. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. O evangelista não relatou tudo isso sem intenção, mas quis nos mostrar, descrevendo este espetáculo com diligência, que o Senhor não queria deixar ninguém às suas costas, mas ter todos diante de sua face. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor se sentou numa barca e as turbas ficaram na margem. Falar-lhes-ia por parábolas, significando que os que estão fora da igreja não podem compreender os discursos divinos. A barca representa a igreja, dentro da qual é depositada a palavra da vida, que é pregada àqueles que estão do lado de fora e que, como areia estéril, não podem entender. São Jerônimo. Jesus está em meio às ondas, que por todos os lados o golpeiam, mas ele, seguro em sua majestade, aproxima a sua barca da terra, a fim de que o povo, fora de perigo e sem ser rodeado por tentações que não poderia vencer, fique em terra firme na margem e ouça o que ele diz. Rábano Mauro. Ou também, ao entrar na barca e se sentar no mar, significa que Cristo subiria pela fé até as almas dos gentios e lançaria a igreja ao mar, ou seja, no meio das nações resistentes. A turba que fica à margem, que não está nem na barca nem no mar, representa aqueles que recebem a palavra de Deus e pela fé são separados do mar, isto é, dos réprobos, mas que ainda não estão imbuídos nos mistérios celestiais. Segue. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. São João Crisóstomo. Não falou assim na montanha, tecendo seu discurso com parábolas, porque ali só havia povo baixo e ignorante, enquanto que aqui estavam também os escribas e os fariseus. Mas não falou em parábolas por esta razão somente, e sim também para que seu discurso ficasse mais claro e para que o gravassem mais profundamente em sua memória, reduzindo-o a imagens visuais. São Jerônimo. E é de se notar que não falou todas as coisas por parábolas, mas muitas coisas, porque, se tivesse dito tudo por parábolas, o povo teria se retirado sem tirar disso proveito algum. Ele mescla as coisas claras com as obscuras, para que passem ao conhecimento das coisas que não entendem pelas que entendem. E a multidão não tinha um só modo de ver as coisas, mas cada um as via a seu modo, ao passo que ele lhes falava por muitas parábolas, a fim de que, conforme suas diversas disposições, todos recebessem diferentes ensinamentos. São João Crisóstomo. A primeira parábola que narra é a que faz o auditório prestar mais atenção.
como havia de falar por enigmas, excita a atenção dos ouvintes com a primeira parábola nesses termos: eis que o semeador saiu para semear. São Jerônimo. Este semeador representa o Filho de Deus, que veio a semear entre os povos a palavra de seu Pai. São João Crisóstomo. De onde saiu ele, que está presente em toda parte, e como saiu? Não saiu de lugar algum, mas pela encarnação se aproxima mais de nós revestindo-se de carne. E veio a nós porque não podíamos entrar onde ele estava, uma vez que nos impedem os nossos pecados. Rábano Mauro. Ou também ele saiu quando, deixando a Judéia, passou através dos apóstolos para outras nações. São Jerônimo. Ou também estava dentro quando se encontrava na casa, falando com seus discípulos sobre os mistérios, e então saiu de sua casa para semear sua semente em meio às turbas. São João Crisóstomo. Quando ouvirdes as palavras, eis que o semeador saiu para semear, não penseis que o discurso seja sempre o mesmo, porque o semeador sai muitas vezes também para fazer coisas diferentes, como arar a terra, arrancar as ervas daninhas, tirar os espinhos ou para realizar qualquer outra diligência. Mas este saiu com o objetivo único de semear. E o que resultou da semeadura? Perderam-se 3 partes e uma só se salvou, e não do mesmo modo, mas modos diferentes. Por isso segue o evangelista. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. São Jerônimo. Valentino se vale desta parábola para apoiar sua heresia a respeito das 3 naturezas: espiritual, natural ou animal e terrena, sendo que aqui se fala de 4. Uma está ao longo do caminho, a outra é pedregosa, a terceira está cheia de espinhos e a quarta é a terra boa. São João Crisóstomo. Mas que razão haverá para semear entre espinhos, sobre pedras e nos caminhos? Não há razão nisso, se considerarmos as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem o poder de se mudar em terra, nem o caminho de não ser caminho, nem o espinho de não ser espinho. Mas, nas almas e nas doutrinas, isso tem uma louvável aplicação. É possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. Não é culpa do semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que a recebe, ou seja, da alma, porque o semeador, ao cumprir sua missão, não distingue o rico do pobre nem o sábio do ignorante, mas fala indistintamente a todos, prevendo, contudo, o que havia de resultar. E desta maneira pôde dizer: que coisa há que eu devesse fazer mais à minha vinha e que não lhe tenha feito? Por isso, não disse de modo manifesto que os indolentes receberam tal parte da semente e a deixaram perecer, que os ricos receberam outra parte e a sufocaram, e que os descuidados mais outra parte e a perderam. Ele não quis tocar ninguém em particular com veemência, para não estabelecer diferença. Por esta parábola, o Senhor também ensina seus discípulos a não caírem na ociosidade, mesmo que haja entre seus ouvintes uma maioria que pereça, uma vez que o Senhor, que tudo prevê, não desistiu de semear. São Jerônimo. Reparai que esta é a primeira parábola e que é dita juntamente com sua interpretação. Cuidemos para não dar aos discursos do Senhor explicados por ele mesmo outra explicação, ou acrescentar ou retirar nada daquilo que o Senhor expôs. Rábano Mauro. Não devemos nos desviar da trilha que o Senhor deixou à nossa inteligência, mas percorrê-la rapidamente. O caminho é a alma cheia de zelo, pisoteada e ressecada pela passagem contínua de maus pensamentos. A pedra, a dureza da alma lasciva. A terra, a leveza da alma obediente. E o sol, o fervor da perseguição raivosa. A profundidade da terra é a probidade da alma preparada pelos ensinamentos celestes. Já explicamos que as mesmas coisas de modo algum têm sempre o mesmo sentido nas interpretações alegóricas. São Jerônimo. Tratemos de fixar nossa atenção sempre que formos admoestados pelas palavras seguintes: quem tem ouvidos, ouça. Remígio Joxer. Os ouvidos para ouvir são os ouvidos da alma, que devem servir para compreender e praticar o que é ordenado.
Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os discípulos, compreendendo que eram obscuras as coisas que o Senhor dizia ao povo, quiseram intimá-lo para que não falasse por parábolas. Por isso foi dito. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? São João Crisóstomo. São dignos de admiração os discípulos que, tendo desejo de aprender, sabem quando é oportuno interrogar o Senhor, porque não o fazem diante de todo o mundo. É isso que nos mostra Mateus ao dizer: aproximando-se os discípulos. Marcos, por sua vez, expressa mais claramente esta reserva, dizendo: quando se encontrou só. São Jerônimo. Devemos nos perguntar como, estando Jesus na barca, se aproximaram dele. Pode-se responder dizendo que subiram à barca e, estando nela com o Senhor, ali fizeram-lhe a pergunta sobre a explicação da parábola. Remígio de Auxerre. Aproximando-se, disse o evangelista, para manifestar que de fato o interrogaram ou que podiam se aproximar dele, mesmo sendo curta a distância entre eles. São João Crisóstomo. Também é considerável a retidão deles e quão preocupados estavam pelo bem dos outros e como seu primeiro cuidado era o próximo, porque não disseram ao Senhor: por que nos fala por parábolas, e sim, porque lhes falas em parábolas. E por isso o Senhor lhes responde: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Remígio de Auxerre. A vós digo que me seguis e credes em mim. Chama de mistério do reino dos céus a doutrina do Evangelho, que não é dada a conhecer a eles, isto é, aos que estão fora e não querem crer nele, ou seja, aos escribas, aos fariseus e a todos que perseveravam na infidelidade. Aproximemo-nos do Senhor, pois, com um coração puro, em companhia dos discípulos, para que se digne de interpretar para nós a doutrina evangélica, como foi dito: estão sentados a seus pés, recebem da sua doutrina. São João Crisóstomo. Disse isso não para expressar uma fatalidade nem uma necessidade, mas para demonstrar que aqueles a quem isto não é concedido são a causa de todos os seus próprios males, e para nos mostrar que conhecer os mistérios divinos é um dom de Deus e uma graça que vem do alto. Não se destrói por isso o arbítrio, como se vê pelo que será dito adiante. Porque o Senhor, a fim de não desesperar alguns, nem deixar preguiçosos os que receberam este dom, ao ouvirem que lhes foi concedido, faz-nos ver que o princípio destes dons vem de nós. Por isso acrescenta: pois aquele que tem, ser-lhe-á dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado, como se dissesse: aquele que tem desejo e zelo será dado tudo o que vem de Deus. Pelo contrário, aquele que está privado deste desejo e não cumpre com a parte que lhe cabe para consegui-lo, não receberá os dons de Deus, e o que tem lhe será tirado, não sendo Deus quem o tira, mas o homem que se faz indigno de possuí-lo. Daqui que, se virmos que alguém ouve com preguiça a palavra de Deus e que, apesar de nossos esforços, não podemos persuadi-lo a atendê-la, não temos outra opção a não ser calar, porque, se insistirmos, aumentaremos sua preguiça. Mas atraímos aquele que deseja aprender com dedicação e entregamos a ele muitas coisas. E bem disse outro evangelista, em uma variante do texto de São Marcos 4,25. Ao que parece ter, porque este não tem de fato aquilo que tem. Remígio de Auxerre. E aquele que tem a dedicação para ler, receberá a faculdade de entender. E ao que não tem a dedicação para ler, ser-lhe-ão tirados os dons naturais que parece ter. Ou, ao que tem caridade, serão dadas as demais virtudes, e ao que não a tem, se lhe tirarão as outras virtudes, porque sem caridade não pode haver bem algum. São Jerônimo. Ou também, aos apóstolos que creram em Cristo, foi-lhes concedido, e dos judeus que não creram no Filho de Deus, foram tirados até os bens naturais que possuíam, se é que possuíam algum, e não podem compreender nada com sabedoria, porque carecem do princípio da sabedoria.
Santo Hilário de Poitiers. Os judeus que não têm fé perderam até a lei que tinham, e por isso a fé evangélica tem o dom perfeito, porque, uma vez recebida, nos enriquece com novos frutos, enquanto que, se é repudiada, tira-nos também os dons que recebemos no primeiro estado de natureza. São João Crisóstomo. E para expressar com mais clareza o que dissera, acrescenta: é por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Se eles não pudessem abrir os olhos, esta cegueira seria natural e seria oportuno abrir-lhes os olhos. Mas, como é voluntária, não disse simplesmente, não veem, e sim, vendo, não veem. Eles ouviram expulsar os demônios e disseram, este não lança fora os demônios, senão por virtude de Belzebu. Ouviram que atraía todos a Deus e dizem, este homem não é de Deus. E como anunciavam o contrário do que viam e ouviam, lhes foi tirada a faculdade de ver e de ouvir, e não tiram proveito algum disto, mas se precipitam numa condenação maior. Por esta razão, o Senhor não lhes falou a princípio por parábolas, mas com toda clareza. Como perverteram o que viram e ouviram, agora fala-lhes por parábolas. Remígio de Auxerre. E é de se notar que não só eram parábolas suas palavras, mas até suas próprias ações, isto é, eram símbolos de coisas espirituais, o que se vê claramente quando disse, porque veem sem ver, e as palavras não se veem, mas se ouvem. São Jerônimo. Disse isso daqueles que estão na praia e separados de Jesus e que, por causa do ruído das ondas, não podiam ouvir com clareza o que dizia. São João Crisóstomo. Em seguida, a fim de que não pudessem dizer calunia-nos como um inimigo, cita a passagem do profeta Isaías, que disse o mesmo deles. Por isso segue. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, certamente há vez de ouvir, e jamais entendereis. Certamente há vez de enxergar, e jamais vereis. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, ouvireis as palavras com a audição, mas não compreendereis os mistérios das palavras. Vendo, vereis a carne, e não vereis, isto é, não compreendereis a divindade. São João Crisóstomo. O Senhor disse isso porque os judeus tiraram de si mesmos a faculdade de ouvir e de ver, pois tinham os ouvidos e os olhos fechados e o coração insensível, e não só não ouviam, mas ouviam de forma distorcida. Por isso segue, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade. Rábano Mauro. O coração dos judeus ficou insensível pelo peso da malícia e pela multidão de seus pecados. Ouviram com repugnância as palavras do Senhor e receberam-nas com ingratidão. São Jerônimo. E para que não pensássemos que essa insensibilidade do coração e dureza dos ouvidos eram próprios de sua natureza e não de sua vontade, o Senhor acrescenta a culpa própria do arbítrio, dizendo, e fecharam os olhos. São João Crisóstomo. Nesta passagem, o Senhor demonstra como é profunda a perversidade e obstinada a aversão que tinham por ele, mas, para atraí-los, acrescenta, e se convertam, e assim eu os cure, querendo dizer que, se eles se convertessem, seriam curados, ou como se alguém dissesse, se me suplicassem, eu os perdoaria imediatamente. Explicita, além disso, de que maneira alguém se reconcilia com ele nas seguintes palavras, e se convertam, e assim eu os cure, demonstrando a possibilidade de se converterem, fazerem penitência e serem salvos. Santo Agostinho. Ou de outro modo, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, isto é, eles mesmos deram motivo para que Deus fechasse os seus olhos. E outro evangelista disse, tornou-lhes cegos os olhos, mas a fim de que nunca voltassem a ver? Ou acaso para que não vejam de maneira que, desagradados por sua cegueira, condoídos, humilhados e comovidos, sejam movidos a confessar seus pecados e, piedosamente, buscar a Deus?
Se Marcos diz, de sorte que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados, resulta que mereceram não entender por conta de seus pecados, mas que mesmo nisto se vê a misericórdia de Deus, porque deste modo podiam conhecer seus pecados, converter-se e merecer o perdão. João menciona essa passagem nestes termos. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse também, tornou-lhes cegos os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração, não se convertam e eu não os sare. O que parece se opor à interpretação anterior e nos obriga a entender as palavras para que não vejam com os olhos, não no sentido de que em algum momento verão com os olhos, mas no sentido de que jamais verão. João o disse muito claramente para que não vejam com os olhos e acrescenta, por isso não podiam crer. Vê-se nitidamente que não ficaram cegos a fim de que, comovidos e conduídos por não entenderem, se convertessem em algum momento pela penitência, o que não poderia fazer antes de crer, pois crendo se converteriam, pela conversão seriam curados, e curados poderiam compreender. Mas o evangelista nos manifesta que ficaram cegos para que não cressem, pois disse claramente, por isso não podiam crer. E se isto é assim, quem não se levanta a defender os judeus e diz em alta voz que eles não são culpáveis por não terem crido? Se eles não creram, é porque Deus fechou seus olhos. Mas sendo impossível que Deus seja culpável, vemo-nos obrigados a confessar que mereceram, por certos pecados anteriores, ficar cegos de modo a serem incapazes de crer. Porque as palavras de João são estas. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse também, tornou-lhes cegos os olhos. Em vão tentamos entender que ficaram cegos para que se convertessem, sendo que, sem crer, era impossível sua conversão, e não podiam crer porque estavam cegos. Ou talvez não seja um absurdo dizer que houve alguns judeus que podiam ser curados, mas que estavam em tão grande perigo por conta de sua soberba desmedida, que ser-lhes-ia mais útil não crer logo de início, para que não compreendessem o Senhor falando em parábolas e, uma vez não compreendidas essas últimas, nele não crescem. E os que não crescem, por sua vez, juntamente com outros desesperados, crucificá-lo-iam. E assim, após sua ressurreição, converter-se-iam, quando, já mais humilhados pela culpa da morte do Senhor, amá-lo-iam, isto é, aquele que reconheceriam com alegria ter-lhes perdoado um crime tão grande. Uma vez que era tão grande a soberba deles, deveria ser abatida com uma tal humilhação. E se alguém pensa que esta explicação é imprópria, que reflita sobre aquelas palavras dos Atos dos Apóstolos, completamente conformes ao que disse João. Por isso não podiam crer, porque tornou-lhes cegos os olhos para que não vejam com os olhos. Com o que entendemos que ficaram cegos a fim de que não se convertessem, isto é, a fim de que, ocultadas para eles as sentenças do Senhor pela obscuridade das parábolas, depois de sua ressurreição, recuperassem os sentidos mediante uma penitência mais saudável, porque cegados pela obscuridade do discurso do Senhor, não compreenderam suas palavras, e não as compreendendo, não creram nele. Não crendo nele, crucificaram-no. Mas, depois da ressurreição, assombrados pelos milagres que se faziam em seu nome, compungiram-se pela culpa de seu tão grande crime, e prostrados fizeram penitência. Depois de receberem o perdão, eles se converteram à obediência com um amor muito ardente. No entanto, a cegueira de alguns não serviu para que se convertessem. Remígio de Auxerre. Esta passagem também pode ser entendida subentendendo-se em cada sentença a partícula não, isto é, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, e não se convertam, e eu não os cure. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os olhos daqueles que veem e não creem são miseráveis, mas os vossos são ditosos. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. São Jerônimo. Se não tivéssemos lido mais acima que o Senhor estimulava seus ouvintes a entenderem com as palavras, quem tem ouvidos, ouça,
Poderíamos pensar que esses olhos e estes ouvidos que receberam a beatitude são os do corpo. Mas me parece que os olhos bem-aventurados são os que podem conhecer os mistérios de Cristo, e ditosos os ouvidos dos quais falou Isaías. O Senhor Deus abriu-me o ouvido. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O olho é a alma, capaz pelo vigor de sua natureza de entender aquilo a que se dirige, e também o ouvido, que aprende quando um outro ensina. Santo Hilário de Poitiers. Ou também fala aqui da beatitude do tempo dos apóstolos, cujos olhos e ouvidos tiveram a felicidade de ver e ouvir a salvação de Deus, coisa que os profetas e os justos desejaram ver e ouvir, mas que estavam reservada à plenitude dos tempos. Por isso segue: em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. São Jerônimo. Esta passagem parece contradizer o que foi dito em outra. Abraão regozijou-se com a esperança de ver o meu dia, viu-o e ficou cheio de gozo. Rábano Mauro. Também Isaías e Miqueias e outros muitos profetas viram a glória do Senhor, e por isso foram chamados de aqueles que veem. São Jerônimo. Mas não disse os profetas e justos, mas muitos, porque entre muitos pode haver alguns que viram e outros que não viram, embora esta seja uma interpretação perigosa, porque parece estabelecer diferentes graus de mérito entre os santos, quer dizer, quanto à sua fé em Cristo. Abraão, pois, viu em enigma, não em espécie. Mas vós verdadeiramente tendes e possuís vosso Senhor presente, interrogando-o quando quereis e comendo com ele. São João Crisóstomo. O que os apóstolos viram e ouviram foi sua presença, seus milagres, sua voz e sua doutrina. E nisto prefere-os não só aos maus, mas aos que foram bons, porque diz que eles são mais ditosos que os justos da antiguidade, posto que veem não só o que não viram os judeus, mas o que os profetas e os justos desejaram ver e não viram, porque aqueles só o contemplaram pela fé, e estes o viram com seus olhos e muito mais claramente. Vede aqui, pois, como o Antigo Testamento se liga ao Novo. Se os profetas tivessem servido a um Deus estranho ou contrário a Cristo, jamais teriam desejado vê-lo. Glosa de São Tomás de Aquino. Expondo a parábola, acrescenta: alguém ouve a palavra do reino, isto é, minha pregação, que o torna apto para alcançar o reino dos céus, e não a entende, porque vem o maligno, isto é, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. É aquele o que foi semeado à beira do caminho. É de se notar que a palavra semear é tomada em sentidos distintos. Assim se diz que uma semente foi semeada e que um campo foi semeado. Essas duas maneiras de tomar a palavra são empregadas nesta passagem. Mas, quando diz arrebata o que foi semeado, aqui se entende arrebata a semente. Mas, quando diz caiu ao longo do caminho, não se deve entender a semente, mas o lugar em que caiu a semente, isto é, no homem, que é como o campo semeado com a semente da palavra de Deus. Remígio de Auxerre. O Senhor expõe com estas palavras o que é a semente, ou seja, a palavra do reino, isto é, da doutrina do Evangelho, porque há alguns que não recebem a palavra de Deus com devoção de coração, e por isso os demônios arrebatam a semente da palavra divina que foi semeada em seus corações, como se fosse semente semeada num caminho acidentado. Segue. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. A semente ou a palavra de Deus que se semeia na pedra, isto é, no coração duro e indônito, não pode frutificar,
porque é grande a sua dureza e pequeno o desejo pelas coisas celestiais, e por causa dessa dureza demasiada não tem raiz em si. São Jerônimo. Observai as palavras, logo sucumbe. Há alguma diferença entre aquele que é compelido a negar Cristo pelas tribulações e castigos e aquele que, à primeira perseguição, se escandaliza e cai, que é de quem se fala aqui. Segue. O que foi semeado entre os espinhos. A mim parece que repete as palavras que foram ditas literalmente a Adão: comerás teu pão entre espinhos e abrolhos, e em sentido místico a todos aqueles que se entregaram aos prazeres do século e aos cuidados deste mundo, os quais comerão o pão do céu e a comida da verdade em meio a espinhos. Rábano Mauro. São chamados com razão de espinhos porque laceram a alma com as pontadas de seus pensamentos e, como que estrangulando-a, não permitem que gere os frutos espirituais da virtude. São Jerônimo, e acrescenta elegantemente: a sedução das riquezas sufoca a palavra, porque as riquezas são lisonjeadoras, pois prometem uma coisa e fazem outra. A posse delas é escorregadia, circulam de cá para lá, e com passo instável abandonam por vezes os que a possuem e partem para os que não a possuíam. Por isso o Senhor diz que é difícil para os ricos entrar no reino dos céus, porque as riquezas sufocam a palavra de Deus e debilitam o vigor da virtude. Remígio de Auxerre. É bom saber que nestas três classes de terra má estão compreendidos todos os que podem ouvir a palavra de Deus e, entretanto, não são capazes de alcançar a salvação. Excetuam-se os gentios, que não mereceram nem mesmo ouvir. Segue. O que foi semeado em terra boa. A terra boa é a consciência fiel dos eleitos, ou a alma dos santos que recebem com alegria, desejo e devoção do coração a palavra de Deus, e a conservam virilmente na prosperidade e na adversidade, e produzem frutos. E por isso disse: esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. São Jerônimo. É de se notar que, assim como na terra má havia três classes, a saber, a que estava junto ao caminho, a pedregosa e a cheia de espinhos, assim também há três classes de terra boa, a que produz 100, a que produz 60 e a que produz 30. E tanto nestas como naquela, não é a substância que varia, mas a vontade. E tanto os incrédulos quanto os que creem recebem a semente em seu coração. E por isso, no primeiro caso se diz: vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E no segundo e no terceiro, é aquele que ouve a palavra. Também na parte da terra boa se disse o mesmo: é aquele que ouve a palavra. Logo, devemos primeiro ouvir, em seguida entender, e depois de entender, dar frutos de ensinamento, produzindo 100, 60 ou 30 por um. Santo Agostinho. Alguns opinam que é preciso entender esta passagem no sentido de que alguns santos, segundo a diversidade dos seus méritos, livram 30 almas, outros 60 e outros 100, e que isso ocorrerá no dia do juízo, não depois do juízo. Mas alguém, vendo que muitas pessoas abusam desta opinião e prometem, de modo muito perverso, impunidade, já que, assim, todos poderiam se crer libertados, respondeu que se deve viver bem para que cada um se encontre entre aqueles por cuja intercessão os outros devem se livrar. Não suceda que, sendo tão poucos, o número logo se esgote e muitos fiquem sem ser libertados das penas pela intercessão dos santos, e, entre eles, encontre-se, porventura, alguém que prometeu a si, por muito vã temeridade, a esperança de colher frutos alheios.
Remígio de Auxerre. Aquele que dá fruto a 30 por 1 é o que ensina a fé na Santíssima Trindade. A 60, o que recomenda a perfeição das boas obras, porque o número 6 é o tempo que Deus empregou em fazer o mundo. A 100, o que promete a vida eterna, porque o número 100 passa da esquerda para a direita, entendendo-se por esquerda a vida presente e por direita a futura. Em outro sentido, a semente da palavra de Deus dá fruto a 30 quando produz o bom pensamento, a 60 quando engendra a boa palavra e a 100 quando conduz ao fruto da boa obra. Santo Agostinho. Ou de outra maneira, o número 100 é o fruto dos mártires, por causa da santidade de sua vida e o desprezo pela morte. O 60, o das virgens, por seu ócio interior, que não combate contra as práticas da carne. Também é costume conceder o ócio aos sexagenários, depois de sua carreira militar ou outros serviços públicos. O número 30 é o dos casados, porque é a idade do combate e eles têm de suportar um árduo conflito para não serem vencidos pela luxúria. Ou de outra maneira ainda, deve-se lutar com o amor dos bens temporais, para que a razão vença, ou, quando ele começar a se erguer, deve-se domá-lo e sujeitá-lo, a fim de reprimi-lo com facilidade ou extingui-lo de modo que não cause mais qualquer inquietação. Disso resulta que uns enfrentem a própria morte por causa da verdade com fortaleza, outros com calma e outros de boa vontade. Estes 3 graus de virtude correspondem às 3 classes de frutos que a terra dá, 30, 60 e 100. E algum destes 3 graus deve encontrar-se, na hora da morte, o homem que pretende partir bem desta vida. São Jerônimo. Ou também, a semente que dá 100 se aplica às virgens, a de 60 às viúvas e aos que estão em estado de continência, e a de 30 ao santo matrimônio, pois a própria junção dos dedos, como se fosse o estreitamento de um beijo afetuoso e uma aliança, representa o marido e a mulher. O 60 se aplica às viúvas, representadas pela pressão do dedo polegar por causa das angústias e tribulações em que se encontram, mas que receberão maior prêmio por terem vencido os prazeres, tanto mais difíceis de combater, quanto já tiveram experiência deles. Por último, o número 100, que é expresso da mão esquerda para a direita, e fazendo um círculo pelos mesmos dedos, mas de outra mão, expressa a coroa da virgindade. Nota: havia na antiguidade uma codificação rigorosa que permitia simbolizar todos os números inteiros, de 1 a 1 milhão, com as 2 mãos. Ver, por exemplo, o livro de São Beda, De Indigitatione. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.